quero saudar você com consideração, com alegria de coração, que você continue fazendo o caminho conosco para conhecer um pouco mais sobre a Sagrada Escritura, para rezar com a Palavra de Deus. Esse caminho que nós estamos fazendo é um caminho para conhecer um pouco a história de Israel, conhecer o contexto em que foram escritos alguns livros, os nomes de alguns personagens, a vida. Eu lembro que o nosso objetivo é chegar lá no Novo Testamento. Mas a gente vai fazer um caminho pelo Antigo Testamento que é muito rico, é importantíssimo, é ele que dá a base, o suporte para nós chegarmos no Novo Testamento. E nós estamos entrando em um bloco muito importante da Sagrada Escritura. Todos os blocos são importantes, é claro, mas esse é muito considerado dentro do judaísmo, onde a origem dos escritos sagrados. Esse bloco é o bloco dos profetas, onde nós vamos conhecer um pouco superficialmente sobre cada um. O meu conselho é sempre o mesmo conselho: não se esqueça de ler a Bíblia. Ainda que você não entenda e compreenda tudo, o hábito da leitura vai ajudando, e assim funciona a exegese bíblica, ajudando a gente a ligar um texto ao outro e a gente perceber por que, como, de que maneira foi escrito aquele texto, e aí a gente vai mergulhando mais naquilo que é o mundo da nossa fé e também aumentando a nossa carga cultural, vamos dizer assim. Pois é, nós vamos ver um pouquinho sobre literatura profética, um conhecimento geral, antes de entrarmos de maneira propriamente dita, falando de cada um dos profetas. A palavra profeta é uma palavra grega, vem do grego prophetes, que significa falar, anunciar, proclamar. As imagens que nós temos dos profetas são imagens de alguém que, indignado diante de determinada situação, ergue os braços, fala em alta voz. Estamos lembrando a figura de João Batista, considerado o último dos profetas, já lá no Novo Testamento. Eu não podia também deixar de fazer uma referência. Eu lembro as figuras dos profetas que foram esculpidas por Antônio Francisco Lisboa, conhecido vulgarmente como Aleijadinho. As figuras que foram feitas em pedra-sabão estão numa igreja em Congonhas do Campo. As figuras mais proeminentes daqueles profetas são aquelas que têm os braços erguidos. O profeta Ezequiel, que aponta para o céu, por exemplo. São muito interessantes as figuras que foram construídas a partir da maneira ou do jeito de profetizar. Como eu dizia, a palavra de origem grega, prophetes, que significa aquele que fala, anuncia e proclama. E essa palavra tem um prefixo pró. Nós sabemos da nossa língua que pró significa aquilo que vem antes. Por exemplo, um prognóstico é dar um parecer ou tomar um conhecimento de uma situação antes que ela se desenvolva ou aconteça completamente. Então, o profeta é aquele que prediz um acontecimento futuro. Nós vamos ver isso não como alguém que adivinha, ou não como alguém que estuda determinadas coisas e faz uma leitura dos acontecimentos futuros. O caminho é outro, feito pelos profetas, segundo a fé cristã, que tem origem na fé hebraica. O sentido que mais condiz então com o profeta, do ponto de vista religioso, é o sentido de um mensageiro que transmite uma palavra que foi confiada a ele pelo divino, pelo próprio Deus, uma palavra sagrada. Do ponto de vista religioso, essa é a definição. Ele também pode falar do futuro, mas ele fala sempre se dirigindo às pessoas no presente onde ele está inserido. A partir desse presente, ele tem condição de dizer uma palavra do futuro, e nós vamos perceber como. Quando ele fala de acontecimentos que virão ainda, ele fala aos seus ouvintes mais imediatos, aqueles que estão próximo dele. Ele é uma pessoa profundamente inserida no presente. E a gente vai perceber isso lendo as profecias e conhecendo que ele está falando do conhecimento que ele está vendo se desenvolver da história de Israel e daquilo que está acontecendo com o povo. Uma pessoa então é chamada de profeta quando ele é portadora de uma palavra divina, que na Sagrada Escritura muitas vezes será chamada de oráculo. Ela é recebida por revelação, é inspiração de Deus essa palavra.
A sua mensagem, então, eu dizia, ela não vem de técnicas desenvolvidas com estudos para fazer adivinhações. Ela vem de uma inspiração divina, uma graça concedida de maneira especial, e essa inspiração ajuda a ler a realidade que está em volta dele com os olhos de Deus. Ou seja, existe uma proposta de um estilo de vida, de uma maneira de ser do próprio Deus. Se a vida não condiz com essa proposta, o profeta inclusive tem condição de intuir onde é que vai chegar a vida, qual rumo ela está tomando, de que maneira ela vai acontecer ou vai se desenrolar. E como é que existe, como é que é feita a distinção entre uma palavra que é uma verdadeira ou uma falsa profecia? Para saber se essa palavra é verdadeira ou falsa, existem alguns critérios. Entre os critérios a gente poderia denominar alguns. Por exemplo, o profeta é aquele que sempre julga a realidade a partir da vontade de Deus, não da sua própria opinião. Eles são obedientes àquela palavra que eles receberam, ainda que isso custe algumas coisas em seu prejuízo. Eles não usam a profecia como meio de vida. Aquela capacidade de falar em nome do divino, em nome do sagrado e para o bem da vida das pessoas, não rende economicamente nada ao profeta. A sua vida está de acordo com aquilo que ele está anunciando. A sua vida está de acordo com aquilo que ele está falando. É claro, porque a própria vida, o jeito de ser, é uma das maneiras de falar. A gente não fala só com a movimentação da boca ou a emissão da voz, a gente fala com a maneira de viver. E o profeta fala com a sua maneira de viver, a partir daquilo que Deus está inspirando no seu coração. Eles são enviados por Deus para uma missão que muitas vezes é contra a própria vontade. Nós vamos ver que alguns profetas foram praticamente empurrados para a missão. Estou lembrando do profeta Jonas, que não queria fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele, porque julgava que o povo não era capaz de acolher, não era digno de receber aquela palavra. E também se julgava incapaz, e Deus o leva lá, o coloca no lugar. No Antigo Testamento, o profeta então enviado por Deus é um porta-voz. Ele é fiel àquela palavra que ele está transmitindo. E a palavra que Deus lhe comunica o envolve pessoalmente. Isso é, ela tem uma incisão completa, inteira na sua vida, na sua maneira de ser. Não é só uma informação que ele recebe, mas ela mexe na sua existência. Às vezes, na maneira simbólica como alguns profetas escreveram, a gente começa a perceber que a palavra mexe no seu corpo, na dimensão física. Isso a gente vai conhecer em algumas narrativas muito simbólicas. Eu estou lembrando, por exemplo, uma narrativa da profecia de Ezequiel, que come o rolo da palavra. Ele engole a palavra que é transmitida a ele. Ou ele engole aquela palavra que está diante dele com o objetivo de se nutrir e transmitir aquela palavra. Essa é uma narrativa simbólica, mas para falar como que ela incide no seu próprio corpo. Isaías, que tem os seus lábios purificados para anunciar por uma brasa incandescente. Jeremias, que recebe na sua boca a palavra de Deus. O profeta Oséias, por exemplo, que passa por uma experiência matrimonial muito dolorosa, mas muito bonita também, para expressar o amor do próprio Deus. A palavra profética, ela passou da dimensão oral para a dimensão escrita. A gente não pode imaginar que enquanto um profeta estava proclamando a sua profecia, ou vivendo no meio do povo e ensinando, tinha alguém imediatamente anotando. Não se trata disso. O profeta é aquele que fala, é verdade, que proclama. Por isso, existe normalmente uma diferença entre o tempo em que ele está falando e o tempo que a profecia é escrita. Essa escrita, ela acontece a partir daqueles que valorizam a tradição da vida religiosa do seu povo, em Israel. Muitos escritores profundamente imbuídos do sentimento religioso começam a registrar as palavras dos profetas, e aqueles que conseguem continuar lendo a realidade a partir dos olhos da profecia,
e encontram na realidade um eco ou um lugar de encaixe, um lugar de incisão da palavra que o profeta tinha dito. Eles percebem que essas palavras então são permanentemente válidas e que elas podem incidir de maneira positiva na vida pessoal e na vida do próprio povo. Então, o objetivo de anotar é exatamente por isso. Ele começa a reconhecer um valor. Olha, aquilo que aquele profeta falou, aquilo que ele disse, aquilo que aquele homem proclamou, está acontecendo hoje, serve para abrir um caminho para a nossa vida. E ele registra isso porque encontra nessa palavra um grande valor. Nesse processo, então, que ele vai encontrando ecos na própria vida e no tempo que ele está vivendo, da palavra que foi dita pelo profeta, ele está fazendo uma releitura da profecia, que normalmente é isso que a gente faz hoje, ouvindo, lendo uma palavra profética numa celebração eucarística, a gente faz uma releitura da profecia para o nosso tempo. É interessante como nós estamos lendo agora no tempo da Quaresma, lemos nesse último domingo que passou a palavra de Jeremias, que diz que a aliança nova constituída por Deus vai ser escrita no coração, vai ser escrita no lugar que é gerador, no lugar que molda a maneira de ser da pessoa. Não mais será escrita externamente, mas internamente. E não é isso que a gente precisa. A gente não precisa ser modificado por dentro, ao invés de ter sabedoria que seja externa a nós. Então, dessa maneira, o livro profético é formado pouco a pouco, a partir da seleção e o agrupamento de textos que vão passando por um processo de releitura, reelaboração e reorganização, até chegar em uma forma que é considerada então concluída. Se encerrou o livro da profecia de um determinado homem que viveu naquele tempo. Sobre os livros proféticos um pouquinho. Existe uma diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia grega, e a gente vai aprender um pouquinho agora sobre isso. Na Bíblia hebraica, os profetas são a segunda parte da Escritura. A primeira parte é o que nós chamamos de Torá, a palavra da lei, e a segunda parte são os profetas. Compreendem os profetas anteriores e os profetas posteriores. Quem são os profetas anteriores, considerados na Bíblia hebraica? Josué, os Juízes, Samuel e Reis. Esses livros estão fora da lei, porque a lei são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, mas eles são considerados profetas anteriores. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Na Bíblia hebraica não existe aquela distinção que nós temos. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E depois, na mesma Bíblia hebraica, tem os profetas posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os outros 12 profetas. Nós vamos ver porque eles são divididos esses dois grupos. Qual que é a diferença para as nossas Bíblias? A nossa Bíblia veio da tradução grega, que nós chamamos de 70, e também tem base na Vulgata, que foi a Bíblia traduzida para o latim por São Jerônimo. Nas nossas Bíblias se chamam livros proféticos somente os profetas posteriores, e a eles são acrescentados outros 3. Como na Bíblia hebraica tem os profetas anteriores, na nossa Bíblia eles são distintos das profecias. Nós temos o livro de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, mas não são considerados livros proféticos. Nas nossas Bíblias, a partir da tradução grega, da 70 e da Vulgata, nós temos o conjunto dos profetas posteriores que tem na Bíblia hebraica, ajuntando aqueles 3 profetas chamados de profetas maiores e os outros 15 profetas chamados de profetas menores, 15 profecias. Por quê eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia hebraica são 12, nós temos 3 a mais que não foram considerados. Então, nos profetas posteriores, nós incluímos esses outros 3 que eu estava lembrando, o livro de Baruque, o livro das Lamentações e a carta de Jeremias.
os estudos todos concluíram que Baruque foi um dos profetas de Jeremias e nós destacamos a profecia propriamente dita a respeito a Baruque. Também foi acrescentado como livro de profecia o livro de Daniel, com os textos deuterocanônicos, Daniel 13, 14 e depois 3, no capítulo 3, de 24 a 90. No uso atual, em geral, por livro profético se entende o conjunto que compreende Isaías, Jeremias, Ezequiel e os outros 15 livros de profecias. Isaías, Jeremias e Ezequiel são chamados de profetas maiores. Por quê? Porque os livros são maiores, são mais extensos. As profecias têm um conteúdo mais amplo. Os outros são considerados profetas menores, é o conjunto dos 12 livros da Bíblia hebraica, mais aqueles que eu disse que foram incluídos. As profecias de Baruque, Lamentações e a profecia de Daniel. Então, sobre os profetas maiores, um pouquinho só, uma pincelada sobre cada um deles. Isaías, o livro de Isaías remonta ao século 8º a.C., isso é, 800 anos antes de Cristo, Isaías exerceu o seu ministério no reino de Judá. Ele tem oráculos, a palavra de Deus, e narrações dessa época, além de outros que, sob influência do seu ensinamento, foram redigidos séculos depois. A gente vai ver que tem 1º Isaías, 2º Isaías, 3º Isaías, dentro de um único livro chamado A Profecia de Isaías. O estudo literário tornou possível identificar essas diferenças de textos que foram incluídos por seus discípulos e chamados também Profecia de Isaías. Desde o final do século XIX, depois de Cristo, já no nosso tempo, a visão mais aceita é que existe um primeiro livro, um proto-Isaías, um segundo livro chamado de Deutero-Isaías e o terceiro livro, Trito-Isaías. Tudo isso dentro de um único livro, o livro da profecia de Isaías. O livro de Jeremias. O livro de Jeremias recolhe oráculos e ações do profeta que exerceu seu ministério nas últimas décadas antes da queda de Jerusalém. Eu, inclusive, lembrava isso na celebração em que foi lida a profecia de Isaías, do 5º domingo da Quaresma. Jeremias estava vivendo em Jerusalém quando da sua queda. Isso vai até o início do exílio da Babilônia, está lá em Jeremias 1, de 1 a 3. Anunciando numa das épocas mais conturbadas da história de Israel, Jeremias entra em grave confronto com os reis e os regentes da época. A sua palavra é contrária. Enquanto eles anunciam que Deus irá proteger Jerusalém da queda, Jeremias diz, não, a queda vai acontecer, mas ela será uma oportunidade para um novo começo. Jeremias então experimenta na sua própria vida uma rejeição ferrenha àquela palavra que é dita por ele, enviado por Deus. O profeta Ezequiel é o terceiro profeta maior. Então, Isaías, Jeremias e Ezequiel, esses 3 profetas. O profeta Ezequiel exerce o seu ministério na Babilônia, no exílio, e é contemporâneo de Jeremias. Ele é sacerdote e foi levado para a Babilônia na primeira deportação, em 598, e anunciou para breve o fim do reino de Judá. Como Jeremias já anunciava lá no reino de Judá, contemporâneo de Ezequiel, a queda de Jerusalém. E aí nós temos o bloco dos profetas, chamados de profetas menores. Eu já dizia, eles são chamados assim porque os livros têm um conteúdo menos amplo, os escritos são em menor quantidade. Atualmente se discute se os profetas menores são independentes ou eles estão unidos num só livro. Existe um estudo para determinar se existe uma ligação entre o livro dos 12. Nós sabemos que na cultura hebraica o número 12 é o número que fala da completude. Talvez a partir dos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel. Em outros momentos nós vamos ver o número 12 se repetindo. Não é por acaso que Jesus escolhe 12 apóstolos para fundar a nova Israel, o novo povo eleito. Então existem estudos para determinar se esses 12 livros proféticos aceitos na Bíblia hebraica
têm um fio de ligação uns com os outros. Na Bíblia cristã, originária da 70 ou da Vulgata, não são 12, são 15. Com os 3 profetas maiores, vai fazer um total de 18 livros proféticos. Então, como eu dizia, existe uma verificação para ver se eles constituem uma unidade. Se isso acontecer, realmente ficar constatado assim, a gente percebe o quanto a incidência do número da perfeição teve também na escolha de 12 livros para constituir as profecias em Israel. Os profetas menores. Oséias é o único profeta dos 12 que veio do reino do norte. O reino do sul é o reino de Judá. Oséias é o único que veio do reino do norte. Joel. O livro de Joel traz muitas referências a Jerusalém. A partir daí se supõe que o livro tenha sido composto logo após o tempo de Esdras e Neemias, que são os descobridores e os restauradores da leitura dos livros sagrados. O profeta Amós. O profeta Amós é o mais antigo profeta que tem seus oráculos recolhidos em um livro. É considerado o livro mais antigo das profecias. O profeta Abdias. Ele é um profeta desconhecido. O livro de apenas um capítulo, viu como eu dizia, profeta menor, de um capítulo apresenta poucos indícios para uma datação exata de quando foi escrito o livro da profecia de Abdias. Profecia de Jonas. Parece que o livro de Jonas foi acrescentado aos pequenos profetas, provavelmente para completar o número dos 12, que é o número completo, o número da perfeição na tradição semítica. O livro de Miqueias, embora ele profetize em Judá, refere-se também ao reino do norte. Eu dizia, o único profeta que veio do reino do norte que nós temos conhecimento é o profeta Oséias, mas o profeta Miqueias, nas suas profecias, também faz referência ao reino do norte. Profeta Naum, o livro fala da ruína de Nínive, que é a capital da Assíria. O profeta Abacuque. O problema central do livro do profeta Abacuque é a questão do mal. Por que Deus permite que um povo estrangeiro pecador avance e venha ameaçando o reino de Judá, que é o reino do sul, depois da divisão que veio com o filho de Salomão na história de Israel? O profeta Sofonias. Sofonias aponta os desvios do povo, a injustiça e a idolatria. O profeta Ageu profetizou no pós-exílio. Ele incentiva o povo a reconstruir o templo. A gente vai perceber que a profecia de Ageu ajuda muito nesse processo de reconstrução do lugar sagrado. Profeta Zacarias. O livro apresenta 2 partes distintas, o proto-Zacarias e o deutero-Zacarias. São os estudos literários que ajudam a determinar a diferença de uma maneira de escrever e outra maneira. O profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias encerra o Antigo Testamento, logo depois de Malaquias virá o Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. A época do anúncio é provavelmente posterior à dedicação do templo, antes da reforma de Esdras e Neemias. Eu dizia que tem um dos profetas, que é o profeta Joel, que tudo indica que ele escreveu depois de Esdras e Neemias, e o profeta Malaquias escreve antes de Esdras e Neemias. A profecia de Daniel. O livro de Daniel se encontra na Bíblia hebraica entre os escritos, não entre os profetas. E na Bíblia cristã encontra-se entre os profetas. Daniel aparece no livro como um personagem do tempo do exílio babilônico, mas o conteúdo do livro indica que ele foi composto na época da dominação dos gregos. Por quê? Porque Daniel depois vai falar da morte de Antíoco IV, que era um dos reis gregos, o rei mais abominável que passou do tempo da dominação. O livro das Lamentações, o título hebraico caracteriza um canto fúnebre. O Talmud, a 70 e a Vulgata, dá a este livro o título de Lamentação. Por isso que eu falava, um canto fúnebre, de lamentos. E a profecia de Baruque, na tradução da 70, está colocada entre o livro de Jeremias e das Lamentações.
na Vulgata após as Lamentações. O livro de Baruque ensina que o caminho para o povo superar as dificuldades é confessando a própria culpa e suplicando o perdão de Deus. A tomada de consciência de que a gente errou, a tomada de consciência de qual momento do caminho a gente errou é o pressuposto para retomar o caminho de maneira diferente e também o pedido de perdão a Deus. Sobre a doutrina dos livros proféticos. Os profetas desempenham uma função de grande importância na fé do Antigo Testamento. Eles são intérpretes da Torá, da lei, e eles confrontam o agir do povo e o agir das pessoas e das comunidades com os acontecimentos que estão se desenrolando e pode se desenvolver a partir de um agir que seja mais correto ou de um agir que seja completamente fora do caminho do que Deus pediu. No centro da mensagem profética está sempre a pessoa de Deus. A partir da imagem de Deus são então construídos os outros pontos do seu anúncio. Os temas podem ser elencados, os temas recorrentes nas profecias podem ser resumidos nesses termos que eu coloquei aqui: Deus, o pecado, a política, a justiça social, a crítica religiosa, a esperança escatológica, ou seja, nas últimas coisas, e a vinda do Messias. Esses temas são muito importantes porque, se você puder guardá-los ou tê-los em mão quando for ler os livros dos profetas, eles vão te ajudar a achar um fio condutor. Deus, o pecado, a política, a justiça social, a crítica religiosa, a esperança escatológica e a vinda do próprio Messias. Dessa maneira a gente encerra essa parte falando um pouco de maneira geral sobre os livros proféticos, e eu queria tomar um tempinho breve para falar um pouquinho de algo que diz respeito à nossa própria história. Os profetas que foram esculpidos por Antônio Francisco Lisboa e os seus discípulos. Antônio Francisco, conhecido na nossa história como o Aleijadinho. Ele esculpiu 12 estátuas em pedra-sabão e elas estão colocadas no adro da igreja de Congonhas do Campo. É um conjunto de esculturas feitas entre 1794 e 1804. Aí a datação é próxima de 5 a 6 anos em que ele trabalhou essas estátuas. O bloco que eu citei aqui é um bloco de 10 anos, mas tudo indica que em 5, 6 anos elas estavam mais ou menos sendo concluídas. A igreja onde estão o adro, onde estão essas 12 esculturas, é o adro do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas do Campo. Na ladeira do santuário, se você for um dia conhecer, você vai perceber que tem vários trechos da vida de Jesus, sobretudo os trechos que dizem respeito à Via Sacra, aquele caminho mais doloroso de Jesus. Todos eles carregados de esculturas, tem capelas onde ficam as esculturas feitas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e os seus discípulos. As estátuas dos 12 profetas menores, correspondentes aos apóstolos, por isso ele colocou 12, são Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Baruque, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No conjunto esculpido por Aleijadinho, há uma substituição de Miqueias por Baruque, discípulo e secretário de Jeremias, o profeta Baruque. Ele não integra a lista oficial dos profetas na Bíblia hebraica. E então Antônio Francisco Lisboa, como é da tradição cristã, o profeta Baruque aceito na Bíblia cristã, ele substitui pela estátua de Miqueias. Com as 12 estátuas dos profetas, o Aleijadinho executou o maior conjunto barroco do mundo. Mesmo muito debilitado pela doença que o consumia, ele sofria de hanseníase, que ataca principalmente as extremidades do corpo, e daí você percebe a dificuldade, por exemplo, da hanseníase que começa a atacar os dedos, e o artista que é escultor precisa da mão. Então existem vários escritos, desenhos, que supõem já da sua dificuldade para esculpir.
Alguns relatos dizem que os cinzéis e o martelo eram amarrados no que sobrava da sua mão para que ele continuasse fazendo as esculturas. Então ele se utiliza também do trabalho dos seus colaboradores. Ele deixou essas imagens em as congonhas, a imagem dos profetas, e ali está marcada a sua genialidade. Eles são considerados o melhor trabalho que ele fez e que ele fez de escultura até hoje. E essas esculturas estão sujeitas a diversas interpretações. Por isso eu disse que elas são importantes também na história do nosso povo. Existem alguns estudos sobre as inspirações que Antônio Francisco Lisboa teve para esculpir aquelas estátuas. Um estudo muito interessante, inclusive, diz que ele teria concebido como alegorias dos próprios Inconfidentes Mineiros. Ele escolheu os 12 nomes principais da Inconfidência Mineira e os retratou nas esculturas dos profetas, identificando cada um deles como um dos personagens mais destacados da conspiração mineira. Sob a repressão da coroa, Aleijadinho teria utilizado o subterfúgio da alegoria, isso era muito usado na sua época, para imortalizar aqueles homens que tentaram mudar os rumos da história do Brasil. Os profetas são o que nós chamamos de conjurados. Existe então um elenco de indícios que vem sendo reunidos para comprovar essa tese. Eu lembrei aqui, para falar para vocês, alguns indícios interessantes. O profeta Jonas, por exemplo, a escultura do profeta Jonas feita por ele, tem a cabeça que está pendida em relação ao corpo, como se ela se indicasse um sacrifício. É muito interessante. E talvez ela faça alusão à figura de Tiradentes, que foi enforcado. Interessando-se mais pela figura de Jonas, foi notado que os seus olhos são os únicos no conjunto dos profetas que não apresenta a íris, como se fossem olhos sem vida. Ele já morto, a cabeça pendente para o lado, Tiradentes que morreu enforcado, e a boca pende no relaxamento muscular, que é a característica da boca de um morto. Eles então começaram a pesquisar a vida do Antônio Francisco Lisboa e de cada um dos conjurados e o profeta retratado, estabelecendo relações alegóricas. Os profetas cujos textos estão no Antigo Testamento são 17 e não 12. O número das estátuas no outeiro de Congonhas do Campo é o número de 12 estátuas. A escolha do tema teria extrapolado os objetivos místicos. O profeta é um visionário do futuro, um homem voltado para preocupações mais sociais do que religiosas. Então, a gente começa a perceber nesse estudo mais aprofundado que ele encontrou nas figuras proféticas um motivo para, lendo a realidade atual em que ele estava vivendo, mostrar o valor do trabalho da presença dos Inconfidentes na libertação do Brasil do jugo que vivia sobre Portugal. A pesquisadora que estuda isso, ela acredita que os profetas seriam um suporte ideal para que Antônio Francisco Lisboa transmitisse o exemplo dos Inconfidentes. Eu estava dizendo de algumas alegorias, alguns detalhes nas estátuas. Por exemplo, as inscrições latinas que aparecem em todas as estátuas deveriam, a rigor, serem inscrições fidedignas àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas, na verdade, isso não acontece. Por exemplo, há uma frequente adaptação nos escritos que estão sustentados pelas mãos das esculturas dos profetas. Por exemplo, a inscrição do profeta Oséias associada às palavras de Alvarenga Peixoto, que foi um dos Inconfidentes lembrados por Antônio Francisco. A escultura do profeta Daniel, que ostenta estranhamente uma coroa de louros. Nunca um profeta usaria uma coroa de louros. Mas ela é cabível a um poeta, por exemplo. Será que a escultura de Daniel seria uma das maneiras de fazer alusão a Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta entre os Inconfidentes? Jeremias, em vez de sandálias, usa botas e tem os cabelos amarrados num rabo de cavalo, aquela maneira de amarrar cabelo. É um penteado usado pelos oficiais contemporâneos a Tiradentes.
Ele seria Francisco de Paula Freire Andrade, que era um soldado e estava entre os inconfidentes? O profeta Ezequiel levanta um punho direito, como a representar Luís Vaz de Toledo, o mais agressivo dos inconfidentes, que declarou: mais vale morrer com a espada na mão do que viver esmagado como um carrapato na lama. O aleijadinho, então, e o próprio povo estariam imortalizados na escultura do profeta Amós, que exibe traços negroides. É interessante isso também, o estudo do formato da estátua, e um barrete, como o chapéu. O barrete é um tipo de chapéu, como dos revolucionários franceses de 1789, que não era exatamente um chapéu usado pelos profetas na época das profecias em Israel. Eu quis acrescentar esse adendo, para lembrar como é interessante a leitura da Sagrada Escritura. A fé cristã também incide sobre a constituição cultural de um povo, e nesse caso a nossa constituição cultural, que guardou, que considera o valor das esculturas feitas em pedra-sabão por Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, estão no atos do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo. Aconselho vivamente você ler sobre os profetas. Nós vamos ter outros vídeos falando um pouquinho de cada um dos profetas, mas a leitura é o melhor lugar para a gente aprender e conhecer com maior profundidade. O Senhor, que é Deus, nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.